Bonnie Tyler se foi, mas deixou um legado enorme para o mundo da música. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. No vídeo de hoje vamos homenagear uma das vozes mais marcantes do cenário mundial, Bonnie Tyler. E claro, além de contar um pouco de sua história, eu vou mostrar alguns discos dela que eu tenho na coleção e passar aí realmente por algumas curiosidades e bastidores das gravações dos principais álbuns da carreira. Bonnie Tyler, ou melhor, Gaynor Hopkins, nasceu em 1951 no país de Gales. Ela, que veio de uma família muito humilde, começou a cantar bem cedo, porém em 1977 ela precisou fazer uma cirurgia nas cordas vocais e o que talvez parecia o fim de sua carreira acabou se transformando em uma marca registrada. Pois é, a sua voz rouca veio justamente por uma falha na recomendação médica que ela não seguiu. Depois da cirurgia ela precisava ficar em repouso, total da voz, só que num ataque de raiva ela deu um grito muito forte, o que fez com que cicatrizasse essa cirurgia de um jeito diferente, e aí trouxesse aquela voz rouca, sendo considerada aí quase que uma Rod Stewart feminina. E isso foi realmente a chave do sucesso para sua carreira. Logo em 1977, ela lançou o que seria o seu primeiro hit, que é It's a Heartache. Essa música abriu as portas para ela, em todo o mundo, foi inclusive tema de novela aqui no Brasil. Só que ela percebeu que ao longo dos anos a gravadora queria transformá-la em uma estrela country. Porém, esse não era o desejo dela, ela queria se transformar em uma cantora de rock, uma rockstar. Então, ao final do seu contrato com a antiga gravadora em 82, ela assinou um novo contrato logo em 83 com a Sony Music. E justamente fez com que ela tivesse mais liberdade criativa e pudesse seguir aí a carreira que ela tanto almejava. Por isso, ela contou com a ajuda de Jane Steinman, que produzia discos para Meat Loaf, por exemplo, e lançou o grande sucesso Faster Than the Speed of the Night. Pois é, nesse álbum aqui que contém o grande hit dela, que é o Total Eclipse of the Heart, uma música que aqui no álbum conta mais com 7 minutos e traz aí tudo que os anos 80 poderia reunir numa canção. Então, sintetizadores marcantes, batidas muito fortes, elementos durante a música, e aquela guitarra elétrica bem pesada. E justamente casava muito bem com a voz que ela apresentava, porque era uma voz rasgada, uma voz áspera, e isso fazia com que o álbum trouxesse elementos que eram inéditos até então, para os anos 80. E aqui ela contou com regravações como Have You Ever Seen the Rain, e teve outros sucessos como Tears, por exemplo. Esse álbum aqui abriu as portas do mundo para ela, e ela pôde, enfim, trazer aí o tanto que ela gostaria de fazer aí em sua carreira, que era trazer canções mais rock, misturar um pouco de ópera, interpretações mais presentes, e saía um pouco do orgânico e ia justamente para o que os anos 80 pedia. O sucesso de Total Eclipse of the Heart abriu as portas do mundo para Bonnie e fez com que ela participasse de diversos programas, tivesse uma atenção merecida, e com certeza em todas as rádios aí mundial essa música era uma das mais pedidas, chegou ao primeiro lugar aí em vários países. Isso abriu as portas também para o cinema, pois é. Em 84, ela lançou o que seria um dos maiores hits da trilha do filme Footloose, que é Holding Out for a Hero. E essa música, junto com Total Eclipse of the Heart, dominou as paradas entre 83 e 84, e até hoje é lembrada e participam ainda de trilhas de filmes recentes. Então, a voz dela está presente até hoje em várias mídias, em várias situações aí do mundo do cinema. Pois é, pensando em repetir o sucesso dos anos anteriores, ela se reuniu novamente com o produtor Gene Steinman, que era um sonho dela trabalhar com ele, e trouxe aí para as lojas o Secret Dreams and Forbidden Fire em 86. Olha que capa épica, essa daqui, lindo demais. E aqui inclusive trouxe mais um sucesso que é If You Were a Woman and I Was a Man. Essa música, anos depois, ela foi retrabalhada para o Bon Jovi, que se chamou You Give Love a Bad Name, foi um sucesso grande, então o mesmo compositor, Desmond Child, ele pegou a ideia do refrão, transformou a letra e deu aí para o Bon Jovi regravar. Mas a voz aqui da Bonnie está perfeita, rasgada como sempre. E aqui também trouxe Holding Out for a Hero, pela primeira vez em um álbum dela de carreira. E esse álbum aqui dos anos 80 também reúne elementos bem pesados, com sintetizadores, teclados bem presentes, guitarras bem presentes. Então
Esse foi mais um sucesso que ela teve nos anos 80. Nessa época, principalmente, a popularidade dela nos Estados Unidos começava a diminuir um pouco, mas ainda assim ela traria surpresas incríveis para todo mundo. Bonnie entrava nos anos 90 cada vez mais madura e queria um som também rebuscado, e aí trouxe em 1991 o álbum Bitter Blue. Pois é, esse álbum fez muito sucesso na Europa e na América Latina, né? Trazia aqui, né, uma Bonnie mais centrada, né, com elementos mais orgânicos novamente, né, assim como ela fazia nos anos 70, só que de um jeito mais moderno, um jeito mais pop, né? Então Bitter Blue abriu aí os anos 90 com chave de ouro para Bonnie, e principalmente trazia elementos onde estavam tendo ainda aquela dominância entre a guitarra elétrica, uma bateria bem mais forte, né? Automaticamente os anos 90 lhe dava mais espaço aí ao rap e à música eletrônica, mas o contraste do som que a Bonnie trazia justamente em Bitter Blue era o que realmente a gente precisava, né? Então é mais um sucesso aí para a carreira dela, onde ela buscava um amadurecimento e trouxe aí para os fãs um disco de qualidade. Os anos 90 realmente representou uma época de trabalho duro da Bonnie, onde ela tentava se posicionar no mercado, né, principalmente norte-americano e europeu, e trazia alguns álbuns aí com gravações de muita qualidade. Porém, o reconhecimento viria mesmo lá nos anos 2000. Em muitos álbuns de sua carreira, ela gostava de apresentar várias homenagens e covers, né, de músicas de sucesso, né, e artistas que influenciaram ela ao longo dos anos. Porém, em 2003, ela lançou, né, o álbum chamado Heartstrings, que foi gravada com a Orquestra Filarmônica da cidade de Praga. Pois é, aqui é um álbum totalmente feito de covers, mas ela misturava o rock com ópera e principalmente com orquestra, né? Então, ela queria trazer realmente uma qualidade mais refinada para as músicas e fazer a sua própria versão. Então aqui, por exemplo, ela lançou músicas como In My Life, que é um cover dos Beatles. Ela também lançou aqui I Still Haven't Found What I'm Looking For, que é um cover do U2. Então, ela entra nos anos 2000 justamente buscando um reconhecimento mais forte, né? E Heartstrings mostra justamente isso, esse amadurecimento, onde ela pode mostrar sua versatilidade vocal e também instrumental. Após alguns anos sem lançar uma música inédita, ela voltou para os estúdios e gravou o que seria em 2013 o álbum Rocks and Honey. E esse álbum trouxe um reconhecimento muito grande em sua carreira, e ela teve uma das canções aí chamada Believe in Me, que foi a representante do Reino Unido na Eurovision, né, que é aquele mesmo festival que o ABBA cantou, né, e ganhou em 1974. Bonnie não venceu pela Inglaterra, mas trouxe um reconhecimento muito grande e um retorno às paradas, pois Believe in Me fez um sucesso aí estrondoso na Europa e reposicionou a carreira dela no mercado, e principalmente trouxe ela para os anos 2010, aquele reconhecimento que todo artista precisa, né? Aquele sucesso que você busca depois de mais maduro. E existe aquele preconceito onde artistas dos anos 70 não pode fazer muito sucesso nos anos 80, o artista dos anos 80 tem que ficar nos anos 80 e vir para os anos 90. Só que a gente percebe que ao longo dos anos a gente vem buscando cada vez mais ideias, né, e inspirações, né, do passado. E isso fez com que Bonnie fosse recolocada aí no mercado musical com grande sucesso. Então Rocks and Honey resgatou aí, né, a visibilidade para ela, e isso fez com que ela viajasse novamente em turnê pelo mundo e gravasse álbuns ao vivo, lançasse DVDs, né, e ela estava cada vez mais presente aí no mercado e no cenário musical. Depois de quase 40 anos de carreira, Bonnie voltou aos estúdios em 2021 e gravou o que seria o seu último álbum, né, de músicas inéditas, que é o The Best Is Yet to Come. Esse álbum aqui é excelente, ele é fenomenal. Por mais que ele não tenha ficado muito conhecido na mídia especializada, ele foi muito bem aclamado pela crítica, porque aqui ele reúne elementos dos anos 80 que fizeram com que a Bonnie tivesse muito sucesso naquela época. E trazer totalmente esses arranjos, essa sonorização remetida aí aos anos 80, isso traz um déjà vu musical, porque a voz dela com elementos daquela época, mas de uma forma muito mais moderna, né? mais polida, né? Então, esse álbum ele é recheado de canções aí maravilhosas. Tem uma arte gráfica linda, né? Que é uma caricatura dela, um desenho dela aqui. E nesse álbum ela regravou um sucesso do 10cc, que é I'm Not in Love. Então, assim, ela trouxe aí, resgatou uma sonoridade que ficou muito marcada com sua voz dos anos 80, mas para 2021. Então, eu super recomendo vocês conhecerem esse álbum, darem uma chance para ele, porque além de ser o último álbum de carreira de música inéditas, né, da Bonnie,
ele trouxe aí elementos que resgatava aí aquilo que a gente mais gostava de ouvir nos anos 80, que é Bonnie Tyler fazendo um pop rock de qualidade. É claro que eu não poderia deixar de trazer para vocês também uma coletânea que eu comprei recentemente dela, que é o The Ultimate Collection, tá? São músicas aí lançadas pela BMG, é um álbum que não chegou ao Brasil, mas que é encontrado facilmente aí em lojas especializadas, né? São 3 CDs que reúnem grandes sucessos dela, e cada CD aqui está dedicado a um espaço da carreira dela, né? Então tem os grandes sucessos, as músicas, né, mais orgânicas e country que ela lançou no início da carreira, né? E músicas raras, né? Inclusive tem uma curiosidade, aquele sucesso da Tina Turner, The Best, de 89, foi, né, gravado pela primeira vez pela Bonnie Tyler em 88. Só que não alcançou um grande sucesso, né, que a gravadora esperava, e aí eles deram para Tina Turner, que aí, né, o resto é história. Mas para quem está procurando um álbum onde reúne os grandes sucessos da Bonnie, The Ultimate Collection são 3 CDs com preço incrível e vale super a pena aí, porque, né, a coleção fica cada vez mais completa. Pois é, minha gente, aqui fica a homenagem para Bonnie Tyler, né, que nos deixou recentemente. Mas como eu disse, a música vive para sempre. E a melhor forma de celebrar o legado dela é ouvir as músicas, né? Então, tocar numa festa, comprar os seus discos, né? Ter ela aí sempre presente em sua coleção, em sua audição. Ela que vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo todo, representa sempre aquele som, né, marcante dos anos 80, mas a gente percebe aqui que em toda a sua carreira ela sempre mostrou uma qualidade vocal excepcional, sempre teve um cuidado com o público. Inclusive ela tinha shows agendados agora para junho, julho, e que infelizmente ela não pôde cumprir. Mas ela, quando esteve no Brasil em 2022, participou de um programa na Rede Globo, mostrou que ela era do povo, ela estava ali pelos fãs, né? Então ela vivia para isso, e a música é o seu legado. Espero que vocês tenham gostado, e por favor, me conta aqui nos comentários qual é a música favorita dela, e se você tem algum disco na coleção dela, né? E não esqueça de dar o seu joinha, deixar aqui o seu comentário, inscrever-se no canal, é muito importante aí para acompanhar a gente, né? E eu agradeço demais a companhia de vocês até aqui, e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!